Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula de número 17, na qual eu vou falar do présent du conditionnel. Então, vamos lá à aula. Vamos lembrar a nossa cronologia dos tempos verbais que a gente vem fazendo aqui no nosso canal, essas videoaulas, beleza? Só para vocês aí que não estão ligados, vou dar uma relembrada para vocês ficarem mais ligados. A gente tem a aula do passé, que é o passado. Temos aqui o verbo venir e o passado imediato. Temos duas aulas de passé composé. Temos uma aula de imparfait e também do plus que parfait. Temos o présent, que é o presente. Temos aqui a aula de conjugação no presente. E também temos a aula de número 17, que é a aula de hoje, que é o présent du conditionnel. E o futur, temos aqui três aulas. Temos o verbo aller, utilizado para o futuro imediato. Temos o futur simple e o futur antérieur. E a gente vai começar a nossa aula de hoje falando sobre o présent du conditionnel, que é essa aula aí, número 17. Présent do conditionnel. Como que a gente vai aprender então? O objetivo dessa aula é a gente aprender a conjugar e entender como utilizar. Então, vamos lá. Esse tempo verbal ele tem muitas utilidades na língua francesa e é de extrema importância você saber esse tempo verbal, porque ele é falado e escrito muito. Então, não adianta você fugir dele e fingir que não sabe quem é ele. Você tem que saber sim. Você está aprendendo francês, você tem que saber. Então, primeiramente, vamos começar pela sua formação. Mas antes disso, a gente tem que saber sobre dois tempos verbais: o imparfait e o futur simple. É obrigatório saber? Sim, seria obrigatório. Porém, você pode saber fazer o présent non conditionnel sem saber esses dois. Porém, facilita muito você entender como que esses dois funcionam para você conjugar esses verbos. Senão, fica imprescindível você ter uma boa ideia de conjugação. Beleza? Então vamos lá. Olha só, para a gente formar os radicais, que a gente tem que... Na verdade, o présent do conditionnel, os verbos são formados de duas partes: os radicais e os sufixos. Os sufixos é o que vão ficar depois dos radicais. Eles que vão ser acoplados, são as terminações, no caso, que vão ficar juntos e assim vai formar o verbo. Então, os verbos, os radicais, é dos verbos do futur simple. Então, se você saber os radicais do futur simple, se você viu a nossa aula de futur simple, você vai saber os radicais e você vai conseguir colocar o radical. Primeira coisa. Segunda coisa, você tem que saber as terminações do imparfait. Se você viu a nossa aula de imparfait, você sabe as terminações. Beleza? Então, sabendo as terminações do imparfait e os radicais dos verbos, claro, tem que ser um verbo que você conheça o radical dele no futur simple, você vai colocar, vai juntar o futur simple, o radical, junto à terminação no imparfait e assim vai formar o verbo no présent du conditionnel. Beleza? Então, pegamos aqui dois verbos, o verbo vouloir e o verbo aimer. O verbo vouloir quer dizer querer e o verbo aimer quer dizer amar. Então, vamos lá. Repare, aqui eu peguei o verbo, o pronome je, que é o eu. E repare que o verbo vouloir, ele está na forma no futur simple, ele é um radical no futur simple. E esse radical, você pode reparar que o vouloir, ele é um verbo irregular. Então, ele tem uma forma diferente dos verbos regulares. Por exemplo, o verbo aimer, ele vai continuar no infinitivo, ou seja, na sua forma do infinitivo. Já o verbo vouloir, não. Ele vai ter que ser transformado em um outro verbo. Vai ficar de uma forma irregular, vai ficar de uma aparência diferente da sua no infinitivo. Então, colocado o radical, a gente vai colocar a terminação que corresponde ao pronome pessoal je. Je, coloco o A e S. E por aí vai na mesma ordem. Então temos aqui je voudrais, tu voudrais, il voudrait, nous voudrions, vous voudriez e il voudrait. Que
significa do verbo querer, eu queria, você queria, ele queria, nós queríamos, vocês queriam, ou você queria e eles queriam. Obviamente que eu posso falar elle voudrait, que significa ela queria, e elle voudrait, que também significa elas queriam. Beleza? Também esse verbo tem a ideia de eu gostaria. Então eu poderia dizer eu gostaria, você gostaria, ele gostaria, e nessa ordem aí. Vamos agora para o aimer. Repara, o aimer, quando está no futur simple, ele fica na forma infinitiva. Então esse é um verbo regular que, quando colocado como radical, ele fica na sua forma infinitiva. Lembra, os verbos que terminam em ER e IR regulares, eles ficam em suas formas infinitivas. Beleza? E aqui temos a terminação no imparfait. Então, j'aimerais, tu aimerais, il aimerait, nous aimerions, vous aimeriez, ils aimeraient. Certo? O que significa que eu amaria, você amaria, ele amaria, nós amaríamos, vocês amariam, ou você amaria e eles amariam. Ou gostaria, também poderia ser colocado também dessa forma, gostaria. Também, para fazer um paralelo aqui, eles têm um sentido um pouco próximo do je voudrais com j'aimerais. Só que no sentido que um pode ser um pedido e o outro pode ser um desejo. Entendeu a diferença? Vamos ver nos próximos slides. Então temos aí as utilidades do présent du conditionnel. E quais são essas utilidades? Expressar um desejo ou sugestão, fazer um pedido ou uma opinião mais educada, de uma forma mais educada, mais polida, né? Então você faz um pedido, uma opinião. Expressar informações não concretas, ou seja, alegações, rumores, né? Utiliza-se então esse tipo de informação em textos jornalísticos. Muitos deles utilizam a formação do présent du conditionnel para fazer uma alegação. E também temos uma forma estrutural que é legal de saber para, se você quiser, quando for utilizar o condicional si em francês. Então, quando a condição, ou seja, quando há um condicional si, a oração principal é mantida no présent du conditionnel. E a que é procedida pelo si vai ficar no imparfait. A gente vai ver frases nas quais a gente vai conseguir fazer essa ideia ficar mais compreendida. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro aqui, ó. Ideia de sugestão, de desejo, de um pedido ou de uma opinião de uma forma mais educada. Beleza? Apesar que todos esses pedidos podem ser considerados educados também. Uma sugestão, um desejo ou um pedido pode ser considerado educado como uma opinião. Mas vamos lá. Il aimerait bien devenir une star. Il aimerait bien devenir une star. Significa ele amaria, ele gostaria muito de se tornar uma estrela. Beleza? Il aimerait bien devenir une star. Continuando, repara que isso aí tem uma ideia de quê? De um desejo que ele tem. Pourrais-je avoir le silence, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir le silence, s'il vous plaît? Significa eu poderia ter silêncio, por favor? Repara que temos aqui o verbo pouvoir, que está conjugado no présent du conditionnel. E o verbo aimer também. Temos aqui, então, um pedido. Eu poderia ter silêncio, por favor? Um pedido. Continuando. Nous voudrions rentrer plus tôt. Nous voudrions rentrer plus tôt. Significa nós gostaríamos de voltar mais cedo. Nós gostaríamos de voltar mais cedo. Ou seja, um desejo, certo? Continuando. Je voudrais vous rencontrer. Je voudrais vous rencontrer. Significa
eu gostaria de te conhecer. Eu gostaria de te conhecer. Ou seja, um desejo. Pode até ser uma sugestão também. Um desejo, um pedido, uma sugestão, sei lá. Pode ser considerado isso. Vocês podem também dizer aí nos comentários o que vocês acham. Pourriez-vous nous donner votre avis? Pourriez-vous nous donner votre avis? Significa, você poderia nos dar sua opinião? Você poderia nos dar sua opinião? Então, ali, ó, um pedido, né? De uma forma educada, polida, né? Continuando. Voudriez-vous dîner avec nous ce soir? Voudriez-vous dîner avec nous ce soir? Significa, você gostaria de jantar com a gente esta noite? Você gostaria de jantar conosco, com a gente esta noite? Voudriez-vous dîner avec nous ce soir? Continuando. Vous pourriez me dire où se trouve la gare? Vous pourriez me dire où se trouve la gare? Significa, você poderia me dizer onde se encontra a estação? Você poderia me dizer onde se encontra a estação? Um pedido, né? Je voudrais aller au concert de Mathieu ce soir. Je voudrais aller au concert de Mathieu ce soir. Significa, eu gostaria de ir no concerto do Mathieu esta noite. Certo? Vamos continuar, vamos para a próxima, que aí vai ter a condição se. A condição se, como a gente sabe, é a condição e se eu gostasse, se eu fizesse. Então tem essa terminação, se eu gostasse, se eu fizesse, se eu fosse, tudo com se. Então, vamos lá. Repare, olha só. Os verbos que estão próximos ao si, eles ficam no imparfait. Os que não estão próximos do si, por exemplo, este aqui fica no présent du conditionnel. Certo? Por exemplo, si elle se rencontrait au supermarché, elle bavarderait longtemps. Si elle se rencontrait au supermarché, elle bavarderait longtemps. Então, se elas se encontrassem no supermercado, elas conversariam durante um bom tempo. Próximo. Si j'avais un chien, je le promènerais chaque jour. Si j'avais un chien, je le promènerais chaque jour. Significa, se eu tivesse um cachorro, eu o levaria para passear todos os dias. Se eu tivesse um cachorro, eu o levaria para passear todos os dias. Próximo. Si nous étions plus attentifs en cours, nous finirions plus vite nos devoirs. Si nous étions plus attentifs en cours, nous finirions plus vite nos devoirs. Significa, se nós estivéssemos mais atentos na aula, nós terminaríamos mais rápido nossos deveres. Se nós estivéssemos mais atentos na aula, nós terminaríamos mais rápido nossos deveres. Próximo. Si vous gagnez de l'argent, je parie que vous le dépenseriez trop vite. Trop vite. Si vous gagnez de l'argent, je parie que vous le dépenseriez trop vite. Significa, se você ganhasse dinheiro, eu juro que você o iria gastar muito rápido. Se você ganhasse dinheiro, eu, sei lá, tenho quase certeza que você o gastaria muito rápido. Certo? Próximo. Vamos agora para o final, que é o condicional jornalístico. Aquele que vai dar a ideia de um rumor, de uma coisa, de uma alegação que foi saída aí bombástica na mídia, ou de alguma coisa aí que foi declarada como um rumor que pode ser verdade ou não. Beleza? Vamos então. La reine d'Angleterre se rendre
en Australie la semaine prochaine. La reine d'Angleterre se rendre en Australie la semaine prochaine. Significa, a rainha da Inglaterra visitaria a Austrália na semana que vem. A rainha da Inglaterra visitaria a Austrália semana que vem. Certo? Então, dá a ideia aí de uma coisa que pode ser um rumor, que pode ser verdade também. Próximo. Son bon frère sera impliqué dans une affaire de fraude fiscale. Son bon frère serait impliqué dans une affaire de fraude fiscale. Significa, seu cunhado estaria, né? Aí voltei aqui, perdão. Seu cunhado estaria envolvido em um caso de fraude fiscal. Impliqué significa envolvido. Seu cunhado estaria envolvido em um caso de fraude fiscal. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se vocês compreenderam também. E se não, comentem nesse vídeo e fala qual parte que você não entendeu. E aí a gente pode fazer um vídeo resposta, vocês podem também fazer um vídeo de resposta. E a gente vai conversar sobre isso aí e tentar ajudar vocês a aprender cada vez mais francês. Também não esqueçam de se inscrever se vocês gostaram dessas videoaulas. E é isso aí. Até a próxima.